Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à palestra da Seara de Jesus, nosso encontro toda segunda-feira, 19 horas, para refletirmos sobre um assunto e também para começarmos com o pé direito a nossa semana, não é mesmo? Então vamos serenando, vamos agradecendo a Deus e ao Mestre Jesus pela oportunidade, pedir licença então para iniciar esta palestra em seu nome, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui com o livro Caminho Espírita, que traz mensagens de Emmanuel e amigos. Hoje é uma mensagem de Emmanuel propriamente dito. O item é o 71 e fala sobre diante da consciência, tá bom? Vai trazer ali algumas reflexões sobre o que é prosperidade na nossa vida, vai falar um pouco sobre prosperidade material, vai falar sobre prosperidade espiritual. Muitas vezes nós achamos que vencemos na vida ou gostaríamos de vencer na vida com base na casa que temos, no carro que temos, na escola que frequentamos, nas viagens que fazemos, e não é bem assim. Nós temos aí os nossos bens materiais, nós trabalhamos para isso, nós precisamos ter o nosso sustento também, e precisamos trazer equilíbrio em tudo isso, mas na verdade o que vai dizer se nós somos prósperos ou não é o quanto nós utilizamos o nosso tempo e as nossas oportunidades na Terra para uma evolução espiritual. Então, a mensagem traz essas reflexões sobre como nós utilizamos o nosso tempo, sobre como nós tratamos o nosso próximo, sobre como nós buscamos conhecimento também das coisas não só da terra, mas principalmente das coisas divinas, buscando aí evoluir passo a passo e ter um desencarne ali com uma consciência mais tranquila do dever cumprido. Então, a mensagem fala sobre prosperidade, mas o título fala sobre consciência, porque a nossa consciência, o nosso despertar no além-túmulo, e como será esse despertar, vai ser relacionado ao quanto fomos ou não fomos prósperos nesta vida atual. E para ilustrar aqui, nós sempre trazemos Jesus como mestre, como guia. Jesus que tem inúmeras parábolas com muitos ensinamentos e reflexões. E Jesus traz uma parábola bem simples, bem rápida, que é a parábola dos dois filhos. Então, tem um pai, esse pai tem dois filhos, e como Jesus sempre traz ali nos exemplos de época, esse pai tinha uma fazenda, uma vinha, vamos colocar assim, um local onde ele ali produzia e trabalhava, e ele chama os dois filhos para trabalhar. Ele chama o primeiro filho e fala assim: "Filho, vá trabalhar". E esse filho diz ao pai: "Sim, irei trabalhar, fique tranquilo". E assim o pai chama o segundo filho e para o segundo filho diz a mesma coisa: "Filho, vá trabalhar". E o segundo filho responde assim: "Não, não quero trabalhar, não estou afim". Mas depois esse segundo filho reflete e vai trabalhar. E o primeiro filho, apesar de ter dito que trabalharia, acaba por não ir. E fica a reflexão, fica ali a indagação de Jesus: qual filho estaria mais certo? Aquele que diz que ia trabalhar e não foi, ou aquele que a princípio se rebelou contra o pai, mas que depois reflete e vai trabalhar? E essas parábolas de Jesus, que sempre trazem ali o mestre, o senhor da vinha, o pai, geralmente traz ali uma imagem de Deus, traz ali uma semelhança com o que Deus esperaria de nós, o que Deus traria de proposta para nós.
E diante da consciência, o segundo filho, apesar de inicialmente ir contra, se rebelar, ali ele acaba tendo um despertar da consciência, uma possibilidade de reflexão, uma possibilidade de ver diferente e decide seguir o caminho ali correto. E muitas vezes na nossa vida nós vamos nos rebelar, nós teremos preguiça, ou teremos mágoa, ou teremos revolta contra uma situação e não vamos querer fazer diferente, não vamos querer muitas vezes fazer o difícil, vamos querer fazer o fácil, ir pela porta mais larga e não pela porta estreita, mas a consciência irá despertar para irmos para o caminho correto. E que bom se a nossa consciência despertar o mais rápido possível, porque perderemos menos tempo, seremos mais produtivos nesta encarnação, sofreremos menos e, por fim, chegaremos à prosperidade espiritual que Emmanuel acaba trazendo aí de reflexão nessa mensagem do capítulo. Dando continuidade aqui, então, algumas frases aqui nós colocamos para falar sobre essa questão de prosperidade, sobre essa questão da mensagem. Então, muitas vezes associamos prosperidade apenas ao sucesso financeiro e material. No entanto, há uma riqueza mais profunda que transcende esse aspecto e é fundamental em nossa vida espiritual e emocional. E curiosamente, eu estava na internet buscando uma imagem para colocar nesse slide, consegui encontrar uma imagem que representa prosperidade com mãos trabalhadoras, uma terra ali, então talvez mãos que trabalharam nessa terra e que conseguiram cultivar ali uma planta, uma árvore que está muito ligada à luminosidade superior. Foi assim que eu enxerguei essa imagem. Mas antes de eu encontrar essa imagem, ao digitar prosperidade, vieram muitas imagens com desenhos de dinheiro, com desenhos de moeda, crescimento da fortuna, para ver que a internet acaba trazendo como resultado aquilo que está mais em alta e ainda é, então, muito relacionado a questões materiais, essa parte de prosperidade. Achei curioso, quis trazer para vocês. Então, prosperidade não é determinado apenas por nossas posses materiais, mas também pelas experiências que acumulamos ao longo da vida. Então, para termos prosperidade espiritual, nós precisamos ter experiência. Nós sempre falamos que a reencarnação é para colocar em prática aquilo que aprendemos em algum momento do passado, ou para colocar em prática os nossos resgates e os nossos combinados prévios. E realmente é através da experiência de todos os dias que nós vamos ganhando aí escopo e ganhando ali melhorias mesmo, uma vida mais rica, uma vida mais abundante, como Jesus mesmo nos propôs, nos prometeu e disse que seríamos até melhores do que ele. Então, a cada desafio enfrentado, cada momento de incompreensão é uma oportunidade de crescimento interior. E a forma como lidamos com as amarguras e ofensas molda o nosso caráter e nos ensina a esquecer e a perdoar. Então, as mágoas, os desafios, as incompreensões que muitas vezes nós achamos que estamos passando, vai moldando o nosso caráter, vai mudando a nossa visão sobre o mundo e vai nos ensinando a valorizar aquilo que realmente importa e também vai nos colocando aí lições de resiliência, de paciência, de indulgência e do tão temido perdão, que é bastante difícil ainda de colocar em prática, mas é cada desafio diário que vai trazendo aí bagagem espiritual para esse nosso enriquecimento como espíritos, como seres humanos. Uma outra face da prosperidade é o conhecimento que adquirimos. O estudo perseverante nos capacita a aliviar o sofrimento dos que estão ao nosso redor. Ao buscar o aprendizado constantemente, ganhamos
a habilidade de iluminar o caminho daqueles que ainda buscam direção. Então, quando nós aprendemos, por exemplo, os ensinamentos do Cristo, aprendemos sobre a doutrina, ou aprendemos alguma ciência da Terra, alguma coisa nesse sentido, aprendemos uma filosofia, tudo isso vai nos libertando, vai nos dando liberdade, vai nos dando insumos para usar melhor o nosso livre-arbítrio, vai proporcionando consolo, vai nos trazendo uma visão diferente de passado, presente e futuro. Quando nós entendemos através do conhecimento que a felicidade não é deste mundo, por exemplo, ou que a vida continua, tudo isso traz parâmetros novos aí para nos ajudarmos e para ajudarmos a aliviar o sofrimento do próximo. E o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos, e para colher um conhecimento adequado, nós precisamos constantemente ali irmos atrás desse aprendizado. E o aprendizado é algo bastante curioso e diverso também, porque atualmente não é só aquele aprendizado de pegar um livro, sentar e ler ou assistir uma aula teórica, mas o aprendizado vai também de observarmos as pessoas ao nosso redor, observarmos o que acontece, o que elas falam, trazer nossas ideias, ouvir outras ideias com empatia, sem preconceitos, observar também como nós nos comportamos em algumas situações, o que nos deixa tristes, o que nos irrita, e ir trabalhando dia a dia nisso. Então, nós podemos aprender uns com os outros, aprender na prática, além de aprender através de livros, através de vídeos, através aí das inteligências artificiais, das tecnologias, de filmes. Então, o aprendizado hoje em dia ele é muito diverso, cada um vai buscar aí a melhor forma de conduzir tudo isso. Mas o que nós precisamos ter dentro de cada um de nós é esse desejo constante de aprender, essa mente curiosa, essa mente questionadora, para que realmente possamos aí ganhar cada vez mais bagagem espiritual, moral e assim por diante. Palavras e gestos têm o poder de transformar o ambiente ao nosso redor. A prudência, o amor e a compaixão acumulados através das provações e das disciplinas que enfrentamos, são instrumentos para afastar a discórdia e promover a harmonia. E às vezes são simples palavras, são simples gestos, é o bom dia, é o sorriso, é o ouvir, é realmente estar aberto a observar, a estar aberto a ajudar, a acolher, a trabalhar no bem. São pequenos detalhes que às vezes transformam um ambiente, às vezes um ambiente que está tenso, um ambiente que está tendo uma discórdia, uma briga, tentar trazer um pouco de equilíbrio, um pouco de temperança e todo dia ganhando mesmo essa bagagem, esses desafios para sermos mais disciplinados, trazermos mais harmonias e assim por diante. Como diria a oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu traga amor, onde houver discórdia, que eu traga união e assim por diante. O tempo. O tempo é um recurso valioso na busca pela verdadeira prosperidade. Ao dedicarmos tempo para ajudar os menos afortunados, encontramos a oportunidade de apoiar aqueles que precisam. É uma forma de mostrar solidariedade e empatia, enriquecendo não só nossas vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. Então, tempo é um bem precioso, o tempo passa rápido, os 80 anos que nós vivemos, são 8 segundos, como
diz aí o seu Manuel, frente toda a uma eternidade. E quando pensamos em caridade, não é só a caridade de doar, ou não só a caridade de ter indulgência ou de perdoar alguém, mas é a caridade do tempo, é disponibilizar o nosso tempo para aprender algo ou o nosso tempo para ajudar alguém. E tempo é precioso, então que nós saibamos utilizá-lo com sabedoria e toda vez que errarmos ou irmos para um caminho tortuoso, que a gente saiba rapidamente virar essa chave e não perder tempo, que a gente rapidamente transforme o nosso pensamento, transforme as nossas atitudes, que a gente não fique preso no passado ou não fique preso em alguma culpa por uma situação que não fomos muito felizes, mas que a gente saiba deixar de lado e acelerar para aproveitar esse tempo da nossa reencarnação, que realmente é um tempo bastante precioso. A reflexão sobre prosperidade vai além do material. Ela é um convite para nutrir nossa alma com experiências, conhecimentos e amor. Ao servir ao próximo, enriquecemos não só a nós mesmos, mas toda a humanidade. Então, Jesus todos os dias nos faz esse convite especial para sermos diferentes, para apoiarmos toda a humanidade. Deus espera de todos nós que, através de todos nós, ele possa ser justo, ser bom, apoiar os seus filhos através dos seus outros filhos, que formem aí essa ponte de caridade, de solidariedade. Então, todos os dias nós temos esse convite especial aí nos aguardando. E algumas reflexões, algumas perguntas aqui para pensarmos no nosso dia a dia. Como transformamos as adversidades em oportunidades para crescimento pessoal? Ninguém precisa responder, mas é mais para a nossa reflexão mesmo. De que forma nós podemos usar conhecimentos para ajudar a quem está ao nosso redor? Então, não só ter o conhecimento, mas aplicar tudo isso no dia a dia. Quais gestos, simples, pequenos ou grandes, mas quais gestos de amor e compaixão podemos praticar hoje para transformar o ambiente? E o grande desafio do tempo: como podemos dedicar mais tempo para causas que promovem o bem comum? Então, não só utilizar o tempo ao nosso favor, ao nosso aprendizado, ao nosso conhecimento, mas que promovam um bem comum, começando pela nossa família, o próximo mais próximo, os nossos amigos, colegas de trabalho e, dentro do possível, expandindo isso para um bem comum. A verdadeira prosperidade brilha através do altruísmo e da fraternidade. Ela se manifesta nas ações de humildade, nos exemplos de fé e nas atitudes de generosidade. E como sempre, Cristo, nosso Mestre, Jesus Cristo é um exemplo eterno de alguém que deu sem empobrecer, distribuindo amor e compaixão infindáveis. Então, talvez essa prosperidade material, se nós dermos, ela se acaba. E a prosperidade espiritual, a prosperidade verdadeira, quanto mais dá, mais ela floresce, quanto mais se dá, mais ela se multiplica, ela não acaba. E para finalizar, queridos irmãos, iniciar a nossa semana, que cada um de nós possa buscar e compartilhar a verdadeira prosperidade em nossas vidas. Que Jesus possa nos abençoar, nos guiar e nos inspirar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.